Bom, pessoal, na última aula, a gente terminou falando lá da reprodução das angiospermas, né? E só para a gente lembrar, quem que é o grupo das angiospermas mesmo? Hein? É o grupo das plantas que apresentam o quê, gente? Boa, Lana. Frutos, né? Flores e frutos. Então, falta a gente terminar de falar sobre os órgãos vegetais, que é isso que a gente vai falar hoje, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, beleza? E aí, deixa eu pôr aqui. Opa, só um minutinho. A gente vai falar de bio-B, né? Bio-B. E ainda a gente vai continuar falando de botânica, certo? Então tá aí, ó. Botânica. Pessoal, então hoje a aula, né? Tá aí, ó. Bio-B, botânica. Hoje a aula, né, vai ser sobre. Deixa eu até dar um zoom aqui para a gente definir melhor. Tá aqui. A aula vai ser sobre morfologia, morfologia vegetal, certo? Gente, o que vocês acham que é morfologia? Morfologia, o que significa para vocês morfologia? Estudo do quê? Morfo vem do quê, gente? Alguém falou alguma coisa? Não, ninguém, né? Quase. Boa, Sabrina, quase. Morfo significa forma, certo? Então, é que metamorfose, né? Acho que você pensou nisso, né? Boa, Alexandre. A gente vai ver a respeito das estruturas das plantas, né? Mais especificamente dos órgãos vegetais. Então, às vezes, vocês podem achar com o nome do quê? De essa aula, né? Às vezes, vocês podem achar com o nome de organologia. Ou seja, estudo dos órgãos, tá certo? Beleza, galera. Então é o seguinte, vamos lá o primeiro órgão vegetal, que a gente já falou dele um pouco, né? E aí são as flores. Não tem muito o que a gente falar mais, mas só para a gente lembrar, as flores são órgãos vegetais, certo? Então tá aqui, ó, flores. As flores ainda assim são órgãos vegetais, né? E o que eu quero lembrar das flores, principalmente? Elas vão ter verticilos florais. Verticilos florais. O que seriam esses verticilos, pessoal? Esses verticilos, né? Eles são o quê? Eles são folhas modificadas em estruturas, né? A fim de formar esse outro órgão, que no caso é a flor. Então a gente tem o quê? A gente tem nesse verticiclo, esses verticilos, quais são? O primeiro, né? A gente já viu, é o cálice, né? Para quem não lembra, o que é o cálice? O cálice é o conjunto de sépalas, tá bom? E as sépalas são estruturas para proteção da folha, da flor, desculpa. A gente tem a corola. Quem lembra o que é a corola? Corola, né, é o conjunto de pétalas. E para que servem as pétalas mesmo das flores? Alguém consegue falar para mim? Não? Tá bom. Que é o conjunto de pétalas, que é para atração de polinizadores. A gente tem o androceu. Androceu. E o androceu é o conjunto do quê, gente? De estames, tá bom? Estames, né, são as estruturas masculinas, vale a pena a gente lembrar disso, tá bom? As estruturas masculinas da flor, né? E a gente tem o gineceu. E no caso, o gineceu
tá? É o que, gente? É o conjunto de pistilos, tá? Ou, Guilherme, oi, pode falar. o Aleph aqui tá pedindo para aceitarem ele na aula. Ah, tá. Acho que aceitou. Agora ele entrou, tô vendo ele aqui. Mas obrigado, viu? Valeu. Isso aí, a Melly falou gineceu feminino. Muito bom, Melly. E aí, gente, a gente tem esse verticilo floral, né? Essas flores modificadas, folhas modificadas na flor, que é o gineceu, certo? Que é o conjunto de pistilos, ou outro nome que você tem, são os carpelos, tá? Então tá aí. Gente, o que eu quero lembrar com vocês? Eu quero lembrar a estrutura de um pistilo. Qual que é a estrutura de um pistilo, né? Ou de um carpelo? Qual que é a estrutura deles? Como que ele é? Só para a gente lembrar, vai ser o seguinte: ele tem uma ponta chamada de estigma, tá? Aí ele tem um canal chamado de estilete, que é por onde vai crescer o tubo polínico. E aí ele tem aqui, como se fosse uma garrafinha, né? Essa parte de baixo, que é o que essa parte de baixo? Essa parte de baixo é o ovário, né? E essa parte aqui de dentro é o óvulo, certo? Então, cuidado, eu já falei para vocês que o óvulo nos vegetais não é o gameta, beleza? E aí o que que tem no, o que que é o gameta? É a osfera, o gameta feminino, né? Aqui é apenas a estrutura, tá certo? Já que a gente falou das flores, vamos falar do que, gente? Vamos falar das sementes, né? Ah, mas as sementes também é um órgão vegetal? Sim, gente. As sementes também. Desculpa. As sementes também são órgãos vegetais, né? Sementes. Tudo bem? O que, que a gente precisa lembrar das sementes, né? As sementes, elas são divididas em três partes. Quais são essas três partes? A primeira dela é o tegumento. O que é esse tegumento? Esse tegumento, pessoal, é como se fosse o quê? A casca dela, tá? Então, esse tegumento é a casca, certo? E a ploidia desse tegumento é qual? A ploidia desse tegumento é 2N. Ele vem do esporófito, tá? O que mais que a gente vai ter na semente? A gente vai ter uma estrutura, um tecido chamado endosperma. Quem lembra o que é esse endosperma? Esse endosperma nada mais é do que o que, gente? É a reserva, né? Reserva nutritiva que o embrião vai precisar, que o embrião vai usar até ele se desenvolver. Então o embrião fica dentro da semente, né? E aí ele vai se alimentando desse endosperma, dessa reserva nutritiva. Qual que é a ploidia dele? Aí varia. O que vocês vão ter que lembrar? A ploidia dele vai ser N para gimnospermas, tá? E a ploidia dele vai ser 3N para as angiospermas. Angiospermas, tá? Então isso é muito importante vocês lembrarem, que nas angiospermas, tá? A ploidia do endosperma é 3N, beleza? Isso é resultado do quê, gente? Da dupla fecundação, tá certo? E por último, o que a gente tem também na semente? Por último, a gente tem que as sementes, né? Elas têm o embrião, tá? Então, por último, a gente tem que a semente, ela tem o embrião, ok? Então, o embrião está dentro da semente e nem preciso lembrar a ploidia do embrião, né? A ploidia do embrião, juntou os dois núcleos, é 2N, tá certo? Tá aí. Beleza? Tranquilo, gente? De boa até aí? Sim ou não? O que eu preciso que vocês lembrem também nas angiospermas? Eu vou trazer aqui uma observação. A observação que eu trago é o seguinte: o que você tem? Você tem o embrião, tá certo?
E o embrião, ele veio da onde? Ele veio da primeira fecundação. Fecundação, tá certo? Então, o que aconteceu? Essa primeira fecundação nada mais é do que o quê? A oosfera. O que é mesmo a oosfera? A oosfera, ela é o gameta feminino, certo? Mais um núcleo espermático. Núcleo espermático. Quem que é o núcleo espermático, gente? É o quê? O núcleo espermático é o gameta masculino, tá certo? Então essa foi a primeira fecundação, tá? E o que a gente tem? A gente tem a segunda fecundação. A segunda fecundação vai gerar quem, gente? A segunda fecundação, né? Vai gerar esse cara aqui, né? O endosperma 3N. Aí eu vou puxar aqui a setinha, né? O endosperma 3N, ele vem do resultado da segunda fecundação. Tudo bem? Quem que está aqui formando o endosperma? Ele vai ter um núcleo polar. Ele vai ter mais um núcleo polar. Núcleo polar. Isso tudo é da outra aula, né, gente? A gente já falou, mas é importante eu deixar aqui definido para você como compõe a semente. Mais um núcleo espermático. Núcleo espermático. Espermático. Tá? Então é por isso que a gente tem o que aqui, gente? A gente tem, né, N da mãe, mais N da mãe, mais N do pai. Então, por isso que a gente tem essa estrutura na semente, 3N nas angiospermas, certo? Deixa eu só desenhar melhor essa seta aqui, que realmente está horrível. Deixa eu tentar fazer um esqueminha mais reto aqui, ó. Vamos ver se sai agora. Pronto, melhorou. Tá aqui, ok? Então é isso que vocês precisam lembrar, que as angiospermas, né? Olha aí, angiospermas, tem dupla fecundação. Do inglês, se alguém lembrar, é só falar double fecundation. Dupla fecundação, ok? Então tá aqui, galera. Essa, então, é a semente que a gente acabou de ver, tá certo? Por último não, né? A gente tem bastante órgãos para falar ainda, mas desse primeiro grupo de órgãos, o outro que a gente vai ter que falar aqui são os frutos, tá? Então você tem aqui os frutos, assim como as flores, os frutos também são folhas modificadas. Então, com o passar das evoluções, né, você tem que as plantas foram deixando, né, foi surgindo cada vez mais nas plantas algumas folhas com modificações. Então, o que você tem que perceber de um fruto, né, gente? Deixa eu tentar desenhar aqui esse fruto para vocês. Eu vou desenhar aqui um fruto. Alguém fala um fruto aí para mim, por favor? Qualquer fruto, vai. Maçã. Boa, vamos pegar um pêssego. O que eu vou fazer pela zoeira? Eu já falo da maçã, Abi. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui um pêssego. A maçã a gente vai falar daqui a pouco. Foi bom você ter mencionado. Mas olha aí, eu vou tentar representar um pêssego pra gente, tá certo? Tá mais parecido com uma maçã, mas tá valendo. Calma aí. Tá aqui. Olha aqui o nosso pêssego, tá certo, galera? Eu vou dividir esse pêssego em 3 partes, ok? Então vai ter uma parte bem pintadinha, uma parte que eu vou deixar aqui listrada, certo? E essa parte que vai contornar.
Vamos dar nome, né, nessas estruturas. O que que você tem? Você tem uma região que é a mais externa, é a chamada epicárpio. Epicarpo. Só uma coisa, rapidão. Antes da gente continuar, o que que eu quero perguntar para vocês? Ah, antes da gente falar do fruto, todas essas coisas, né? Depois de 4 aulas, a cabeça não funciona mais. Calma, Meli, calma. Mas deixa. Calma, Meli, beterraba, calma. O que que eu ia falar para vocês? As evoluções vegetais, vocês lembram as características? Né? Antes da gente continuar. Briófita, o que que a gente surgiu na. O que que surgiu nas briófitas? Quem lembra? Qual foi a característica que surgiu nas briófitas? Nas briófitas surgiram os tecidos, tá? Depois, o que que surgiu nas pteridófitas? Vasos condutores. Aí sim, Meli, muito bom. Depois das pteridófitas, o que que surgiu? Semente, né? Nas gimnospermas. E depois das gimnospermas, o que que surgiu? Flor e fruto. Perfeito, muito bom, galera. Então, beleza. Continuando aqui, então. Compartilhei de novo, né? Só precisava lembrar isso que eu esqueci de revisar no começo. A parte mais externa do fruto é a parte chamada epicarpo, certo? Epi é sobre, né? É em cima, tá bom? Essa parte carnosa que a gente tem no fruto, né? Essa parte carnosa, a gente vai chamar ela de mesocarpo. Mesocarpo. Tudo O bem? Gui, Pode falar. epicarpo é sempre a casca? Epi é acima. É sempre Ah, a casca. Sim, sim. É a casca do fruto. Muito bom. tá, beleza, obrigado. Não, eu que agradeço. Você, inclusive, contribuiu aqui. O que que é o epicarpo, então? O epicarpo é a casca, certo? O mesocarpo, eu vou colocar entre aspas, que é a parte carnosa. É aquela parte suculenta, tá? Inclusive, quando vocês forem beber um suco, né, é importante vocês beberem devagar, que ele fica mais suculento. Ah, desculpa, foi mal. E por último, a gente tem essa parte mais escura do fruto, que é a chamado endo, tá? Endocarpo. Opa. Endocarpo. Cuidado, tá, gente? A parte mais escura, a parte mais interna, né? Interna, né? Não é a semente, tudo bem? Por que que eu peguei o pêssego como exemplo? Você pega, corta um pêssego ao meio e arranca a semente do pêssego, o caroço lá do pêssego. O que que você tem? Você tem uma partezinha mais escura dentro do pêssego, não tem? Essa partezinha mais escura que fica é o endocarpo, tá certo? A semente a gente acabou de ver, é outra coisa, tudo bem? A semente tá aqui, ó. A casca da semente é o tegumento. Aí dentro da semente tem essas outras coisas, beleza? E se você pegar o fruto como um todo, né? Então, se você pegar todo essa parte do fruto, o que que você tem? Você tem que pode ser chamado de pericarpo, tá bom? Então tá aí o pericarpo, que é o fruto num todo. Gente, outra coisa para gente definir. O que que a gente vai falar que é um fruto, né? Um fruto, a gente pode falar que é a derivação ou órgão derivado, né? Derivação da fecundação, fecundação da flor. Então, depois que a flor é fecundada, o que que começa a acontecer, gente? A flor começa a se desenvolver. O embrião que está na semente começa a liberar hormônios, né? E vai começar a desenvolver. Tanto que o que que acontece? O fruto, né? Principalmente a gente vai chamar de fruto o que vem do desenvolvimento, né? O fruto ele é derivado do ovário, né?
Então, o ovário da planta lá que a gente viu aqui, ó, ele começa a crescer depois da fecundação. Como assim o ovário começa a crescer depois da fecundação? Deixa eu até pôr aqui, ó. Tá aqui o ovário, né? Ovário. O ovário foi fecundado, o que que acontece? Após a fecundação, o ovário vai se tornar o fruto. E após a fecundação, o óvulo, né, ele vai se tornar a semente. Tudo bem? Então tá aí o que acontece depois que ocorre a fecundação, né? Deixa eu até por aqui, ó. Ocorreu a fecundação, formou o fruto, né? Ocorreu a fecundação, formou a semente. Na verdade é o contrário. Fecundou, formou a semente. O embrião dentro da semente começa a liberar hormônio. Esse hormônio faz com que o ovário da planta ocorra uma hipertrofia. O que é essa hipertrofia, né? É um aumento do tamanho das células. Não sei se alguém já fez musculação, treino de hipertrofia. É para você aumentar o seu músculo, tá certo? A Érica falou aqui que ela faz treino de hipertrofia. Mas tudo bem. E a Gi chama ela de franguinha, mas beleza. Gente, o que eu vou colocar aqui de observação para vocês? A gente começa a ter algumas variações, tá? Dos frutos, né? Cuidado. Ah, eu já ouvi falar de pseudofruto, eu já ouvi falar de tal coisa. Calma, ainda a gente não chegou nesse aí. Eu quero que a gente comece a guiar aqui uma variação que a gente tem nos frutos, tá certo? Primeiramente, essa variação se dá o seguinte: você pode dividir em dois grandes grupos. Os frutos que a gente vai chamar de frutos secos, tá? E a gente vai derivar também os frutos chamados de frutos carnosos. Carnosos, tá certo? Bom, o próprio nome já está falando, fruto seco e fruto carnoso. O que é fruto carnoso? Ele tem o mesocarpo como? O mesocarpo cheio, suculento, né? E o fruto seco não. Aí do fruto seco, o que a gente vai derivar? A gente vai derivar duas coisas também, ó. Uma chave aqui. Você tem o fruto seco chamado de fruto deiscente, tá? E o fruto chamado de indeiscente. Calma, não é porque ele não se apresenta bem. Quem for aí para a área de medicina, enfermagem, tem um termo que eles usam, que é quando o paciente... eles falam até o seguinte: os curativos do paciente teve uma deiscência. Ou seja, o machucado do paciente abriu. Então, os frutos que têm deiscência são os frutos que abrem, tá certo? Eu vou colocar até aqui, entre aspas, frutos que abrem. Como assim abrem, né? E abrem sozinhos. Abrem sozinhos, tá? São principalmente aqueles frutos que dão em vagem. Deixa eu colocar aqui, ó, imagens. Vagens. Vagens leguminosas. Nossa, eu quero a imagem de uma vagem. Aqui, ó. Esse aqui é um fruto indeiscente. O que acontece? Toda a, a vagem, tá? É um fruto. E cada bolinha dentro dessa vagem é uma semente. Então, o que a gente tem aqui como exemplo desses frutos deiscentes, né? Que abrem sozinho. Como exemplo, a gente tem as leguminosas, tá certo? Vou por aqui, ó. Leguminosas. Em biologia, pessoal, leguminosas, tá certo? Em biologia, leguminosas vão ser o quê? Vão ser plantas, tá? Que nascem em vagem. Por exemplo, o que é um legume na biologia, então, agora que vocês sabem isso? Dá um exemplo para mim de um legume. Acabei de colocar aqui a ervilha, dá outro. Feijão? Se alguém puder falar aí o que está no chat, eu agradeço.
Qual outro? Soja. Lentilha. Então, todas essas plantas aqui que a gente tem, são todas sementes, tá certo? E elas nascem em vagem. E essa vagem é o fruto deiscente, é o fruto que se abre, tá bom? E o fruto indeiscente, né? Eu vou colocar aqui que ele não se abre. Não se abre. Qual que é um exemplo de fruto indeiscente que a gente tem? Um fruto indeiscente que a gente tem, deixa eu até colocar aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Grão. Opa. Grão de milho. O milho, pessoal. O milho é um fruto, tá bom? Então, para vocês reconhecerem, isso aqui é um fruto, tá certo? É um fruto que ele não se abre sozinho, né? E fica aqui dentro os nutrientes dele, né? Então, o milho, como exemplo, é um fruto indeiscente. Ele não se abre, ok? O arroz, né? Então, é isso aí. Milho. Tá certo? Na verdade, eu vou fazer melhor. O grupo de vegetais, né? Que a gente chama disso, são as gramíneas. Gramíneas. Gramíneas é a família de quem, gente? É a família das gramas, tá? Sabe aquela grama verdinha que você pisa e tudo mais? Ela é uma angiosperma, tá certo? E ela dá esses frutos chamados de grãos, que inclusive, né, grão vem das gramíneas. Quem que a gente tem como grão? As próprias gramíneas, né? A gente tem também o milho, que é um tipo de gramínea. A gente tem o arroz, que também é um tipo de gramínea, né? Então, o arroz, ele tem também isso. Ele tem uma casca e dentro dele tá aí o conteúdo. Quem mais, gente? Um que é muito importante, que até tem livros que falam que, na verdade, ele domesticou o ser humano. É o chamado trigo. A partir do momento que o ser humano começou a plantar o trigo, né? O trigo começou a se reproduzir cada vez mais. Então, todas essas que eu citei aqui são gramíneas. A gente tem também a cana, né? Mas não é muito famoso. Então, cuidado. Popularmente, o pessoal fala grão de feijão, grão de soja, grão de bico, que também é leguminosa, né? Mas grão é o fruto das gramas, das gramíneas, né? E, inclusive, é até interessante a gente falar de gramínea, de quão nutritivo são esses grãos que ela dão, que se vocês olharem aqui, as gramíneas que eu dei exemplo, cada uma delas foi a base de uma civilização. Então, na Europa, a gente teve o trigo, certo? Na Ásia, Japão e China lá, a gente teve o arroz, e aqui na América, com os índios, a gente teve o milho. Então, olha só a importância dessas gramíneas, né? Beleza, gente? Tranquilos até aí sobre esses frutos? Olha aqui esse outro agora. A gente tem que esse aqui agora são quem? Esses aqui, os frutos carnosos, a gente também vai dividir em dois grupos. Um dos grupos vai ser a drupa e outro grupo vai ser a baga, né? Olha, não precisa decorar, mas se você conseguir lembrar que drupa, vamos por assim, tem uma semente, tá? E baga tem várias sementes, já fica legal. Ah, por que que tem várias sementes? Geralmente você tem flores que elas são multi-ovuladas, ou seja, tem vários óvulos. Cada óvulo que for fecundado vai dar uma semente, tá? Tem plantas que são multi-ovariadas, né? Que elas têm vários ovários, né? Mas as mais famosas são as várias sementes. Quem que a gente tem aí? Quem que vocês falam para mim que são representantes que tem uma semente apenas? Que é carnosa e tem uma semente apenas. Azeitona? Perfeito. Azeitona, abacate, esses aí que vocês falaram. Muito bom. Vamos colocar aqui o pêssego que eu estava falando lá, né? A manga. Mas eu gostei da azeitona. Por quê?
porque aí vocês já começam a quebrar aquele estereótipo. Deixa eu ver uma azeitona legalzinha aqui pra gente pôr. Azeitona. Não quero essa recheada. Tá, vai o. Deixa eu pegar outra, né? Porque é o seguinte, gente. Na biologia, o nome, na ciência, né? O nome é fruto, certo? Fruta é o nome popular. Deixa eu pôr o pêssego que eu usei. Pêssego. Então, tudo que tiver semente, tá certo? Vai ser. Nossa, que horrível. Pêssego aberto. E agora tá travando aqui meu computador. Opa, calma aí. Só um minutinho. Tá aqui. Ó, um pêssego aberto, né? Ele tem uma única semente. Ó, tá até aqui mostrando o endocarpo que eu mostrei para vocês. Ele tem uma única semente, né? E tá aí o caroço, a parte aberta e tudo mais. Ih, horrível o que eu tô fazendo aqui. Pronto. Então tá aqui com uma única semente e é o que vocês falaram para mim. Quem que a gente tem como exemplo de drupa, né? Por aqui, ó. Exemplo de drupa. O pêssego, vocês falaram. A azeitona. Sim, gente, a azeitona é um fruto, tá? A azeitona é um fruto, né? O milho é um fruto. A ervilha é a semente que vem de um fruto na forma de vagem. Manga também é assim, né? Abacate, que falaram aí, também é assim. E baga, gente, fala aí um fruto que tem várias sementes. Um fruto carnoso que tem várias sementes. A laranja, Mamão. kiwi, Boa. A laranja, o mamão, o kiwi, a banana. melancia. O quê, Renato? A banana tem? A banana ainda não. A gente já vai falar da banana, tá? Só um minutinho. Vamos colocar aqui a melancia. Aqui é a melancia. Olha aí, ela tem várias sementes e ó, o mesocarpo dela sendo colocado. Tá aí. Pronto. Então é o que vocês falaram aí. Deixa eu pegar os exemplos aqui, ó. Calma aí. Melancia, né? Laranja, que é daí que vem o bagaço da laranja, né? Laranja, baga, né? O mamão. Goiaba. Deixa eu perguntar para vocês. Pepino, tomate, o que são? Chuchu, são tudo fruto. Tem semente, tem parte carnosa, ou não, né? Não precisa ter parte carnosa, mas é fruto. Então, pepino não tem várias sementes. Quem já cortou aí um pepino, quem cortou um tomate, tem várias sementes, né? Então, eles são tudo baga. Pepino. Certo? Então, tá aí, gente. Esses são exemplos dos frutos que a gente tem, ok? Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem aqui. Melão, né? Muito bom, melão. Olha aí. Tranquilos até aí, gente? Só que aí, além disso, a gente tem outras variações. Quais são essas variações? A gente tem, por exemplo, os pseudofrutos. Pseudofruto, tá? Pseudofruto, o próprio nome já está falando, né? O que é pseudo mesmo? Pseudo é falso, né? Então, o que na verdade são esses pseudofrutos? Esses pseudofrutos são mesocarpos, não derivado do ovário. Alguém dá um exemplo para mim de algum pseudofruto? Alguém sabe? Já falaram na aula hoje. Maçã, Maçã, né? Isso. Então a maçã e a pera, né? Nossa. O que tá aparecendo aqui? Maçã aberta. A maçã e a pera, elas são
pseudofrutos, tá certo? Por que que elas são pseudofrutos? A gente acabou de falar. Elas têm a parte carnosa delas derivada da onde? De parte que não é do ovário. Outra que também é exemplo. Quem lembra outro aqui? Caju. Boa. Caju. Vou pegar aqui o caju. Essa imagem tá bem legal do caju. Tem mais uma que é bem famosa aparecer também. Morango. Isso, morango. Então deixa eu pegar aqui, ó. Morango. O morango também é um pseudofruto, né? E aí vamos entender o seguinte, o que que acontece com esses pseudofrutos. Cara, morango é meu fruto preferido. Mas é o seguinte, vamos ver aqui. Olha só. A maçã, da onde que ela é derivada, gente? A maçã, essa parte carnosa que a gente come da maçã e da pera, é o receptáculo floral. Receptáculo. Então, para quem não lembra, tá? O receptáculo é a parte em que estão inseridas as partes da flor. Aí, não sei se vocês já viram, no meio da maçã, às vezes tem aquele tronquinho, que só aqueles monstros que comem aquele tronquinho da maçã. Não sei se vocês já viram aqueles monstros que vai e come tudo. Ah, mas eu como, é monstro. Ah, mas eu como, é monstra. Sabe? Que não deixa sobrar nada na maçã. Aquilo sim é o fruto. Aquilo é o ovário que não se desenvolveu totalmente. Tá certo? Olha o que você tem aqui também. O caju. O que desenvolve do caju é o pedúnculo floral. Aquele cabinho que fica pendurado ele, é ele que se desenvolve. Pedúnculo. É ele que se desenvolve, tá certo? O morango, o que que se desenvolve do morango? O morango também é o receptáculo, né? Receptáculo, né? Aí só uma coisa, o que que vai ser o fruto de fato do caju? O que que veio do caju de fato, do ovário dele? Essa castanha de caju aqui na ponta. Mas ela não ficou, ela na verdade é um fruto seco, né? Porque a parte carnosa ficou pro pedúnculo. O morango também. O morango, né? Deixa eu até ver se eu acho uma flor de morango aqui para vocês verem como que é. Flor de morango. A flor de morango, pessoal, na verdade, ela é deixa eu ver se tem alguma bonita aqui. Aqui, ó. A flor, não, isso aqui não é uma flor de morango. Agora eu não vou achar uma imagem legal. Mas o que que acontece? Você tem vários pistilos saindo da flor do morango, certo? E um receptáculo grande aqui. O que que acontece? Esses pistilos dão origem a esses pontinhos que tem no morango, tá bom? Então, cada pontinho é uma semente. Tanto que eu não sei se vocês já viram um vídeo do pessoal plantando morango. Eles pegam esses pontinhos, que são chamados de aquênio, tá? Então, esse, na verdade, é o fruto do morango, esse aquênio aí. Que é esse fruto seco, aquênio, no morango, né? E o receptáculo do morango, ele que vai crescendo. Ele que vai se hipertrofiando e fazendo o quê? Englobando dentro dele todos esses aquênios, né? Então, por isso que o morango é dessa forma, ele vai englobando tudo que tem, né? Olha aí, é um pseudofruto também, tá certo? Tudo bem? De boa com pseudofruto? Olha aí, falaram um outro exemplo já hoje. A gente tem o fruto partenocárpico. Fruto partenocárpico. Opa, deixa eu pôr mais perto. Cárpico. Esse fruto, gente, ele vem de uma partenogênese. A gente vai ver melhor isso mais pra frente. Mas o que é uma partenogênese? Alguém já ouviu falar? Gênese. Uma partenogênese, ela nada mais é do que o desenvolvimento do ovário sem fecundação.
Ou seja, se o ovário não foi fecundado, o que que você não espera desse fruto? O que que você não espera desse fruto? Ele é sem semente, tá? Então, esses frutos partenocárpicos, eles não foram fecundados. Qual que é o exemplo que a gente tem de frutos partenocárpicos? A banana, né? Que já foi falado aí. Ah, mas a banana... Banana, deixa eu por aqui. Ah, mas a banana não tem semente, eu conheço banana que tem semente. Na verdade, a gente tem banana selvagem, vou por aqui. A gente tem banana, né? Olha aqui um cacho de banana, deixa eu por aqui. A gente tem banana com semente, né? As bananas com semente a gente chama até de banana selvagem. O que que aconteceu? Com o passar do tempo, essa banana selvagem, né? Foi surgido, né, com o passar da evolução, uma semente que conseguiu nascer sem fecundação. E aí, o ser humano começou a reproduzir mais essa banana sem semente, né? Ele começou a fazer uma seleção artificial, como? Rompia o caule dela, que é um caule subterrâneo, e nasciam dois, né? E aí ele começou a cultivar só dessa banana. Tem muito baixa variabilidade genética, tanto que se um fungo afetar ela, que nem estava previsto, um fungo na África afetar ela, já afeta todas as bananas, né? Ah, mas tem banana pera, banana maçã, banana nanica, são variações muito pequenas que a gente tem, né? Mas enfim, tem ainda hoje banana com sementes, né, que é a banana selvagem, porém ela não é muito disseminada, não é muito reproduzida, tá certo? Então deixa eu pôr aqui banana selvagem. Que é a banana com semente, tá certo? Selvagem, semente. Travando. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo da banana com semente e a sem a semente, tá certo? A sem semente foi feita por seleção artificial, tá? Por último, a gente vai ter um último grupo aqui, que é a respeito da infrutescência. Infrutescência. A infrutescência, pessoal, o que que ela é? Ela é derivação, né? Então ela vem de uma inflorescência. Inflorescência. Como assim? Você tem um ramo que tem várias flores e às vezes essas flores vão dar o fruto e esses frutos podem se fundir, tá? É que nem o caso do abacaxi, por exemplo, além dele ser partenocárpico, né? Porque qualquer parte dele, assim, a coroa, se você planta, ela nasce, né? Você põe. Ele é partenocárpico, né? Abacaxi. Tem um parente do abacaxi chamado ananás, que ele tem semente. Ele é bem parecido. Aí o que, que você tem aqui? Tá vendo cada quadradinho não, cada partezinha do abacaxi era uma flor. Que aí conforme foi desenvolvendo, né, o ovário, foi se fundindo. Tudo bem? E o exemplo mais comum que a gente tem aí de infrutescência, né, que veio de uma inflorescência, é a uva, né? Tanto que a uva chilena mesmo, nossa, a uva chilena, ela não tem semente, né? Ela é um partenocárpio e, ao mesmo tempo, uma infrutescência. Tá certo? Então tá aí o nosso baile de fruta aí que a gente tem. Tá certo? Gente, alguma dúvida sobre fruto? Tá de boa? Tem semente, é fruto. Tá certo? Só deixa eu colocar aqui uma observação para vocês, que é o seguinte, eu vou colocar além aqui dessa observação nas sementes. Eu vou só colocar uma informação aqui nas sementes, né? Que as sementes
processo de dispersão. O que é a dispersão que a gente estava falando? A dispersão é você deixar longe, é dispersar. E o processo de dispersão, que é o processo de espalhar a semente, como que a gente vai nominar ele? A gente vai pôr alguma coisa e coria. Por exemplo, frutos que são dispersos são levados pela água. A gente vai chamar de hidrocoria. Por animais, zoocorias. Sabe o dente de leão? Ele é assim, né? Aí você tem que cada pluminha dele tem na ponta um fruto seco, que quando você assopra vai levando, né? Isso é levado pelo vento. Então a gente tem anemocoria, né? Por que eu tô falando isso? Para vocês não confundir. Se tiver filia, é polinização, né? Então você tem ornitofilia, quiropterofilia, entomofilia. Agora, coria é dispersão de semente, tá certo? E por que eu tô falando isso? Porque vocês devem estar se perguntando, né? Ah, e o coco? Ou ninguém se perguntou, né? Mas alguém já se perguntou como que é o coco, né? Coco, fruto. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco do coco aqui. Tá. O que é o coco, na verdade, pessoal? Isso que a gente come do coco, na verdade, ele é a semente, tá certo? Então deixa eu pôr aqui, né, que o coco, ele é um fruto, tá certo? Hoje a gente vai falar dos dois ao mesmo tempo. Isso que a gente come do coco é a semente, tá? Semente. Então essa casca marrom aqui do coco, essa cuia, né, que o pessoal fala, é a semente, é o tegumento, tá? O endosperma dele é essa parte branca. O que a gente come do coco é o endosperma, é essa parte branca, né? E a água dele é o endosperma ainda líquido, tá certo? O embrião, ele é pequenininho, ele é reduzido, certo? Tanto que muitas vezes você fura o coco para você fazer o quê? Para você tomar água de coco. E a parte mais mole que você fura, muitas vezes é o embrião, certo, seus assassinos? E essa é a semente, tá? Agora, se vocês pegar aqui o coco verde, nada mais é do que o que, gente? É esse coco, esse mesmo coco, né? Só que o coco verde é o fruto mesmo. Então essa parte fibrosa, essa parte carnosa do coco verde, né? Ela é o mesocarpo. Então essas fibras aqui do coco verde é o mesocarpo. Só que assim, o que a gente consegue fazer? Quando o coco é verde, quando ele é muito jovem, o endosperma é mais líquido. Por isso que o coco verde tem mais água, né? Então é praticamente isso. A semente está dentro disso. E por que eu estou também falando disso? Porque o coco, ele é um exemplo de fruto disperso por hidrocoria. Ou seja, geralmente onde você tem coco, né? Perto da praia, certo? Então, coqueiro assim, você tem perto da praia. O coco é levado pela água. A dispersão dele é feita por hidrocoria. Tá bom? Então, é isso. Beleza, galera? Tranquilos até aí? Sim ou não? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Beleza. Daí, é o seguinte, o que a gente vai ter que analisar agora? Agora a gente vai analisar o seguinte, os órgãos vegetais, né, que a gente vai chamar de órgãos vegetativos. Ah, mas por que órgãos vegetativos? Não é tudo de vegetal? Esses órgãos, flores, sementes e frutos, são órgãos reprodutivos, tudo bem? Órgãos vegetativos são órgãos sem função de reprodução. E quem são eles? Quem são esses órgãos, né, que a gente chama
de órgãos vegetativos, então. O primeiro deles são as raízes, tá? Então, a raiz é um órgão, o primeiro órgão vegetativo que a gente vai ver, e depois a gente vai falar mais dela quando a gente chegar em fisiologia vegetal. O que, que vocês têm que saber sobre a raiz? Primeiramente, a função primária dela é qual? É fixação da planta no solo. Então, ela tem a fixação, né, da planta. E depois, o que, que você tem na raiz também? Você tem que ela faz o papel de absorção. Absorção, tá? De água e nutrientes. Tudo bem? A raiz vai fazer isso. Vamos analisar um pouco a morfologia da raiz. Como que é a morfologia de uma raiz, tá certo? Não, isso eu vou falar na outra aula. Fiquem tranquilos. Eu quero que vocês saibam de algumas variações da raiz. Variações. Como assim variações? Existem raízes, então, que além de fazer esse papel de fixar a planta e absorver nutriente, elas fazem outras funções, né? Quais são essas variações que a gente vai ter, então? A gente vai ter uma variação que são as raízes tuberosas. As raízes tuberosas, o que lembra túbero para vocês? Não sei se lembra tubos, né? Que fica onde? Embaixo, escondido, né? Ou embaixo da casa, ou na parede. E essas são raízes, então, o quê? São subterrâneas. Subterrâneas, tá? E além de ser subterrâneas, o que elas fazem também? Elas reservam nutriente. Reserva nutriente como amido e essas coisas. Alguém pode dar um exemplo aí para mim? Hein? Batata. Qual? Qual batata? A gente tem duas conhecidas bem populares. Sei lá, batata. Já vou falar. Peraí. Subterrânea. Ver se eu consigo achar assim. Raiz subterrânea. Nossa, não vou achar. Bom, Abi, é o seguinte. Sempre que for falar, então, batata, cuidado, então. Porque a gente tem a batata doce, certo? A batata doce, sim, é uma raiz, tudo bem? Por que eu tô falando isso? A batata inglesa não é raiz. A batata doce é uma raiz, ela tem muita fibra, né? E é por causa disso que ela é muito. O pessoal gosta muito de batata doce, né? Ao invés da outra. Ela tem muito amido e muita fibra, né? Então a batata doce é raiz. A batata inglesa já não é, certo? Outra que a gente tem aqui, ó. Mandioca, né? Mandioca. A mandioca também é uma raiz, tudo bem? Ela reserva amido, beleza? Então tá aí. Quem mais que a gente tem, gente? Vai lá, dá exemplos para mim. Cenoura. Isso. A gente tem também cenoura. Que mais? Nabo, Beterraba. beterraba, melhor bunda, né? Better raba. Foi mal. Beterraba e assim por diante. Isso são raízes, tá? Cuidado com o seguinte, gente. Às vezes o vestibular vai pedir para vocês, numa sopa foram preparar tal coisa. O que que tinha nessa sopa? Ele vai falar tomate, batata doce, batata. Tá. Ele vai pedir para você identificar órgão por órgão que ele está falando lá. Então, cuidado, se atentem a isso, certo? Então, isso é batata doce, aquilo é mandioca e outros exemplos que eu trouxe para vocês, né? Outras raízes que a gente tem também. Tem umas raízes que elas são muito. Bom, na verdade, vou fazer o seguinte para a gente ir mais rápido, senão não vai dar tempo.
Eu tenho um slide aqui, que aí eu vou usando ele com vocês, ok? E aí qualquer coisa vocês vão falando para mim, eu vou parando. Bem melhor. Senão não vai dar tempo. Deixa eu vir para cá. Depois a gente fala da estrutura. Olha aí. Raízes tuberosas, então, tá? O que são essas raízes tuberosas, né? Elas são órgãos de reserva, são amido. Cenoura, beterraba, batata doce. Outro tipo de raiz são as raízes, né, pneumatóforas, né? São raízes que a gente encontra no mangue. O que é o mangue agora? O mangue é uma região, é um bioma que a gente tem, e ele é um encontro do mar com o rio, tá? Da água salgada com a água doce. Nesse encontro, o que acontece? O solo, ele é muito rico em nutrientes, tá? As águas do mangue são muito ricas em nutrientes, porque é tudo que vem trazendo do rio, só que o solo acaba sendo pobre em oxigênio, tá? E as plantas que tem aí no mangue, o que acontece? Elas acabam ficando com o solo pobre em oxigênio, as raízes dela. Só que para elas não morrerem, para as raízes não morrerem, porque se a raiz morrer, já era a planta. O que acaba acontecendo com a planta? Ela morre junto. E aí, você tem essas raízes chamadas de respiratórias, né? Ou pneumatóforas. O que acontece com essas raízes? Elas se projetam para fora, né? Então as plantas que eram assim sobreviveram. Justamente para que vocês acham que elas estão se projetando para fora? Para fora do solo. Para respirar? Perfeito, para captação de ar, de oxigênio, para respirar. Então essas são as raízes das árvores de mangue, raízes de manguezal, né? Raízes respiratórias ou pneumatóforos, tá? Cuidado, né? Pneumo vem de ar, né? Aí os buraquinhos que vão ter nelas são os pneumatóforos, pneumatódios, tá bom? Outro tipo de raiz que a gente tem, raízes sugadoras, ou raízes chamadas também de austórios. Aqui tem um U, tá? Austórios. O que essa raiz faz? Gente, o mais comum é o cipó chumbo, né? O que é o cipó chumbo? Deixa eu até procurar uma imagem de cipó chumbo para vocês. Cipó chumbo. O cipó chumbo, gente, ele é uma planta parasita. Sim, é uma planta que parasita outra planta. Olha só, a cor dele é amarela. O que significa quando uma planta é amarela? Significa o quê? Que ela não realiza fotossíntese. Ela não tem clorofila, então ela não realiza fotossíntese. Se ela não realiza fotossíntese, o que acaba acontecendo? Ela tem que pegar glicose de outra planta. Então, o que esse cipó chumbo faz, né? O cipó chumbo, as raízes dele, essas raízes sugadoras, essas raízes austórios, elas entram dentro das células dos vasos condutores, do floema, que transporta a seiva elaborada. E aí o cipó chumbo começa a parasitar a outra planta, a planta hospedeira, tá certo? Então essas raízes sugadoras ou raízes austórios, elas são raízes sugadoras, tá certo? Aí a gente tem ela que é holoparasita, né, que ela suga tudo, e tem a outra que é hemiparasita. Deixa eu pôr aqui, ó. Hemi é meio, né? Então você tem a erva do passarinho. O que é essa erva do passarinho? Ela é hemiparasita. Por quê? Olha só o que ela tem. Não sei se alguém já viu. Aqui, ó. Ela não é amarela, certo? Ela tem clorofila e ela pega água e sais minerais da outra planta e ela faz a fotossíntese dela. Então por isso que ela é meio parasita. E como que você acha dessa planta aqui? O passarinho vai, né? Come o fruto de uma planta tal. O bico dele mela com esse erva do passarinho, né? E depois ele vai em outra planta e leva a semente dessa erva do passarinho. Certo? Então tá aí essas raízes austórios ou raízes sugadoras. Beleza? Olha aí outro exemplo que a gente tem. Raízes tabulares. Às vezes a árvore, ela cresce demais, ela cresce muito
E aí as raízes ajudam a dar uma estabilidade para ela. Como assim? Elas acabam crescendo e fazendo como se fosse um suporte. Tanto que o jatobá é assim. Aqui em Campinas você tem o Bosque do Bosque do Jequitibás. Lá, né, você tem árvores que são bem assim, grandonas e que tem essa estabilidade. As do mangue também são assim, porque o mangue é meio lamacento, né? Então você tem aquelas que tem os pneumatóforos e você tem umas que tem isso aqui, ó, essas estruturas bem grandes para apoiar ela. Tudo bem com raízes tabulares? Depois eu mando a lousa tudo bonitinho para vocês. E esse slide. Olha aí, a gente tem as raízes suportes ou as raízes adventícias, tá certo? E, desculpa, a tabular não é do mangue. Essa aqui é a do mangue. As adventícias. Toda raiz que sai do caule, a gente vai chamar de raiz adventícia. Ah, mas espera aí, se a raiz não sai do caule, ela sai da onde? Quando eu estou falando sai do caule, ela sai da lateral do caule, tá certo? Então é justamente para também dar apoio para a árvore, para a planta. Olha só essas raízes adventícias, e no milho a gente também vê isso. No milho, a gente vê aí umas raizinhas saindo do caule dele, né? Então aqui no mangue a gente tem isso, no milho, na cana-de-açúcar, tá? Raízes aéreas, certo? Aqui a gente tem um exemplo de orquídea, né? As orquídeas e as bromélias, as raízes dela ficam aéreas, né? Ficam em contato com o ar, e elas precisam de muito pouco nutriente. Então elas pegam a própria umidade do ar e os nutrientes do ar para sobreviver. Só que aí, cuidado. As orquídeas e bromélias, elas não são parasitas. Elas só estão em cima de outras plantas para pegar uma iluminação melhor, para pegar uma umidade melhor, mas elas não prejudicam nada as outras plantas. Certo? Tá muito rápido ou tá de boa, gente? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu alguma coisa. Tá muito rápido ou tá de boa? Beleza. Continuando aqui, então. O que vocês vão ter, pessoal? O caule. O caule também é um outro órgão vegetal. E aí, o que é principal? Quem quiser já anotar isso. Primeira coisa de tudo, sustentação da planta. Então, ele está fazendo o papel de sustentação da planta. Segunda coisa, o caule também, né? Ele vai ter o quê? Ele vai ter gemas, presença de gemas. O que são essas gemas, né? Essas gemas, você vai ter nela um tecido chamado meristema, que é capaz de fazer crescer galhos, folhas, raízes. Ou seja, as gemas a gente encontra só em caule. Na raiz, você não tem gemas assim laterais, tá certo? Então o caule vai fazer isso. Sustentação da planta, presença de gemas e conexão entre a raiz e as folhas. Certo? Então tá aí o caule. Beleza? Bom, caules aéreos, ou seja, eles são expostos ao ar, né? Então o principal exemplo que a gente tem são os troncos. Olha só como eles são rígidos, fortes, né? E tudo mais. Você tem um tipo chamado de haste, que eles são pequenos, verdinhos, são flexíveis, né? Então geralmente se encontra em ervas. O que é ervas? É uma vegetação rasteira, beleza? Você tem o estipe. Qual que vai ser a diferença do estipe e de um tronco? O estipe, pessoal, ele só vai ramificar na ponta. Palmeira, babaçu, açaí, né? São exemplos de estipe. O tronco, ele já ramifica lateralmente. Então, às vezes você vê algumas árvores com tronco, elas têm vários galhos. O estipe não, ele só vai ramificar na ponta. Tá certo? O outro é o colmo. Como assim? Não, brincadeira. O colmo são plantas, né? É um tipo de tronco que ele vai apresentar o que a gente chama de nó. Olha só o que é esse nó. São esses gominhos, entre aspas, né? Que tem. Então, geralmente, entre um nó, ele apresenta uma gema. Que aí da gema vai nascer uma folha, vai nascer um galho. E aí você tem essa região comprida chamada entrenó e outro nó. Então, exemplos de caules que são desse tipo, colmo, né? É o bambu,
a cana-de-açúcar, tá certo? Entre outros. Beleza? O estolão, ele é um caule horizontal, tá? E que ele vai crescendo e se ramificando. Não sei se alguém já viu morango, né? O pé de morango é assim. Ele vai crescendo, certo? E no que ele vai crescendo, ele vai ramificando e saindo brotos do lado dele, tá? Então esse é o estolão ou estolhão. Lembra que é um caule horizontal, né? E ramificado. E por último, o rizoma. Não, por último não, tem mais dois. O rizoma. O rizoma já é um caule subterrâneo, ou seja, ele fica embaixo da terra. Quem que a gente tem com isso? Bananeira e samambaia. Isso que vocês vê da bananeira para fora do solo é um conjunto de folhas todas enroladas, né? Então a bananeira, o caule é subterrâneo, né? Para você plantar bananeira, não com o corpo, né? Plantar a planta mesmo, você rompe esse rizoma e planta elas separadas. E você tem aqui os tipos de caule tubérculo. Então, Abner, por isso que eu falei para você, toma cuidado. A batata inglesa, ela é caule, certo? A batata doce é raiz, certo? Os caules subterrâneos, eles são como, então? Eles são também subterrâneos, reservam nutrientes, só que o que você percebe? Que a partir do caule, né, como eu falei para vocês, eles têm gemas, que é aquele tecido que faz o brotamento. Então, a partir do caule, dá para nascer galhos. Eu não sei se vocês já viram uma batata que às vezes vocês deixam muito tempo sem usar e começa a nascer uns raminhos, começa a ramificar. Aquilo parece uns tentáculos saindo da batata. Aquilo são os galhos que estão nascendo do caule, do tronco, certo? E aí são os tubérculos. O olho da batata que a gente fala, né? Essas bolinhas, são tudo gemas que poderiam virar o quê? Raiz ou caule, né? Então, olha aí, a gente tem a batata inglesa, a gente tem o inhame, o gengibre também é um caule subterrâneo, né? É um tubérculo. E a pergunta que eu faço para vocês, calma aí, a gente tem tempo ainda. A pergunta que eu faço para vocês, gente, por que vocês acham que algumas raízes e alguns caules são subterrâneos? Qual que é a vantagem deles estarem subterrâneos? Guardar na terra. Mas guardar o quê, ô Sabrina? Tá, eles vão estar guardando nutriente. Mas pensa comigo. Eles são ricos em nutrientes, né? A se prender? Tá, pode ser. Eles são ricos em guardar nutrientes, certo? Um animal que comer aquilo, nossa, ele vai receber uma grande quantidade de nutriente. Tipo, um animal que comeu uma batata, pô, olha a quantidade de amido que tem numa batata, ele vai sair na vantagem, certo? Agora imagina, tá nascendo essa planta, tá nascendo esse caule cheio de amido. Vem um animal e já come ele. O que acontece? Não deu nem tempo de ter folha, nem tempo de ter fruto, nem tempo de dispersar, certo? Já era. Então, as plantas que são tubérculos e que conseguiram ficar embaixo da terra sobreviveram. Sobreviveram a esses predadores e hoje são desse jeito, né? Então vocês podem ver que a maioria dos subterrâneos, eles reservam nutrientes. Tudo bem? Ok, galera? Então, beleza. O próximo, nossa, esse aqui é o meu preferido, gente. Esses são os bulbos, tá? Os bulbos, para vocês terem noção, opa, os bulbos, o que eles são? Nada mais, nada menos do que caule reduzido. Então, dentro dos bulbos, você tem, não sei se alguém aí já cortou cebola, né? Deve ter cortado, mas dentro tem um miolinho verde. Esse miolinho da cebola, ou aquele dentro do alho, aquele caulezinho dentro do alho, né? Eles que são os bulbos.
O que que é a cebola? O que que é os dentes de alho? Eles são folhas. São folhas que apresentam o quê? São folhas que apresentam nutrientes também, que reservam nutrientes, tá? Então o bulbo é esse caule reduzido. Por que que é o meu preferido? Oh, obrigado. A Erika trouxe um aqui para mim, ó. Olha um alho, você tem aqui. Ah, não vai dar para desmontar agora. Mas olha aí, você tem o caulezinho aqui interno. Não, pode deixar. Por que que é o meu preferido, gente? Uma vez eu estava dando aula, perguntei para os alunos exemplo de bulbo que eles podem dar. Aí o moleque vem e me fala isso. Bulbasauro. Eu falei, não, tá bom. Beleza. Aí depois que eu cheguei em casa, a Erika usava o fundo de tela de Bulbasauro, que ela fala que eu tenho cara de Bulbasauro. Uma lazarenta. Mas enfim, o que que acontece? Olha só, gente, o Bulbasauro, o que que ele tem nas costas dele, esse Pokémon? Ele tem um bulbo. Aí explodiu minha cabeça, velho. Aí eu virei, puta que pariu! É lógico que o moleque tava falando isso. Sauro vem de lagarto. Bulbo é esse tipo de caule. Bulbasauro é um lagarto com bulbo. Puta que pariu, gente. Fechou. Olha esse bulbo que ele tem nas costas. Lindo isso, né? Cara, o bulbo é fantástico. Demais, né? Quando eu percebi isso, eu falei, caramba, meu caule preferido. Beleza? Olha aí, então, esses são os bulbos, são caules. Vamos falar agora das folhas, últimos órgãos que a gente vai ver hoje, né? Se eu passar 5 minutinhos, me desculpem. As folhas, gente, qual que é a função das folhas? Realização da fotossíntese e troca gasosa. Então a folha vai fazer isso. Ela vai fazer a fotossíntese, tá? Para produzir glicose para a planta, alimento, tá? Ela vai fazer a troca gasosa, ou seja, a respiração, tá relacionada com as folhas. Ah, a planta respira? Sim. Planta faz fotossíntese e respira. E tem a transpiração. O que é a transpiração? É ela perder água, tá bom? Então a folha vai ser essa estrutura. Cuidado para vocês não confundirem. O que é uma folha? Uma folha é toda essa estrutura. É tudo aqui, ó. É toda essa estrutura. O que é toda essa estrutura? A estípula, que é tipo umas estruturas pontiagudas que tem, que às vezes é para proteger de algum herbívoro. É a bainha, que é a parte grudada no caule, certo? É o pecíolo, que é o cabinho, e é o limbo, ou lâmina. Então a folha é tudo isso. Cuidado, não vai falar que a folha é só o limbo. A folha é tudo isso. Estípula, pecíolo e limbo, tá? Ah, às vezes pode ter folha que a bainha é maior, é fundida. Aí não tem o pecíolo e ela já se funde com a lâmina. Tudo bem. Mas a folha é tudo isso, tá? Não vai falar que a folha é só o limbo, ok? Então tá aí o limbo, né, que a gente estava falando. E justamente, ela vai fazer o quê? Ela vai captar a luz para que ocorra fotossíntese, certo? Então, olha como ela é, a superfície dela como é aberta. O que você tem aqui agora? O pecíolo, né, que é o cabinho, a gente já falou. A bainha, que é onde vai conectar, né, essa base aí que vai conectar ela no caule. E as estípulas, que é essa expansão, geralmente para proteger. Calma. Eu não quero que vocês fiquem decorando isso. Isso aqui por enquanto não. Quais são as folhas que a gente vai ter? Os tipos. A gente tem de adaptação de folha, né? Que é chamado cotilédone. Na próxima aula a gente vai especificar melhor esses cotilédones. Mas o que são eles? Os cotilédones, eles são folhas modificadas, tá? No embrião, quando a planta é jovem, quando a planta é embrião. E aí ela apresenta essas folhas reduzidas, chamadas de cotilédones. Existe um grupo de angiospermas que tem apenas um cotilédones no embrião. Quem quiser, já anota aí. As plantas que têm apenas um cotilédone na semente são as monocotiledôneas, certo? Elas têm só um cotilédone. E para que serve essa folha, esse cotilédone? Para absorver o nutriente que tem, o endosperma que tem na semente, certo? Então, o fruto, o que ele é? Ele é seco, então ele tem uma camada, aí ele tem uma reserva de endosperma,
e ele tem um embrião aqui no canto, com esse cotilédone, com essa folha reduzida para pegar o endosperma. E você tem plantas, né? Você tem angiospermas, que a gente tem 2 cotilédones, que a gente vai chamar de dicotiledôneas. 2, certo? Que tem 2 cotilédones. Só que aí, no caso, esses cotilédones, eles já são a folha. Então, o feijão, ele é uma dicotiledônea. Quando você abre o feijão, cada partezinha dele, feijão, amendoim, é um cotilédone e dentro dele está a reserva. Enquanto na monocotiledônea a reserva está dentro da semente, na dicotiledônea a folha, né, ela vai estar por toda a parte da semente e dentro da folha está o endosperma. Tá certo? Monocotiledônea, um cotilédone. Dicotiledônea, 2. Eu sei que vocês estão vendo aqui eudicotiledônea, é que na verdade as dicotiledôneas se dividem em 2 grupos. Eudicotiledônea e dicotiledôneas basais. Mas não se preocupem com isso. Se vocês verem eudicotiledônea ou dicotiledônea, tem 2 cotilédones na semente. Tem 2 folhas reduzidas para pegar os nutrientes, tá bom? Gente, ficou muito confuso monodicotiledônea ou tá de boa? Só para vocês entenderem. Ficou muito confuso cotilédone? Ou tá de boa? Beleza. Vou continuando aqui então. Para a gente finalizar, vamos só falar aí de alguns tipos, algumas folhas modificadas, né? Então, algumas folhas modificadas que a gente tem são as gavinhas, né? E o que são essas gavinhas? Elas são folhas modificadas para fixar a planta. Ou seja, ela vai se enrolar, né, para fixar em algum lugar, alguma grade, algum outro galho. É o exemplo do maracujá. Não sei se alguém já viu a planta de maracujá, mas ela vai se espalhando pelo muro por causa dessas gavinhas, né? E aqui não tem uma foto de espinho, mas eu vou buscar aqui para vocês. A gente tem os espinhos. Então, por favor, anotem aí, gente. Espinhos, né? Eles são folhas modificadas, né? Um cacto, ele tem espinho. Por que um cacto tem espinho? Porque as plantas que estão nessa região seca, né? São plantas chamadas de plantas xerófitas. Xeros vem de seca, de deserto. E as plantas que estão lá, né? Elas têm que aguentar muito tempo sem água. Eu não falei que a folha está relacionada com a transpiração? Então, se a planta está no deserto, numa região seca, sem água, né? E ela tiver que transpirar, e ela tiver uma folha larga, o que acontece? Ela vai perder muita água, certo? As plantas dessa região, que começaram a nascer com folhas cada vez mais finas, foram sobrevivendo cada vez mais. Então, quando a gente fala quando a gente está falando de espinhos, significa o quê? Significa que são folhas modificadas para a planta não perder água. Isso aqui que vocês estão vendo do lado não é espinhos, tá? Isso aqui são estruturas do caule, são chamadas de acúlios, né? Espinhos são folhas, né? Deixa eu até tirar para vocês não confundirem. Eu vou colocar aqui cactos. Na próxima aula a gente vai falar sobre esses acúlios, tá bom? Mas espinho, galera, é folha modificada para a planta não perder água. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas espera aí. Se a folha do cacto é totalmente reduzida para não perder água, né? Como então ele faz fotossíntese? Já que a folha é reduzida, não está expondo clorofila nem nada. Como que o cacto então faz fotossíntese, gente? Alguém consegue me dizer? Pensa comigo, para fazer fotossíntese precisa do quê? Qual substância que precisa? Clorofila. E se não tem clorofila, né, não tem fotossíntese. Porém, o cacto, ele tem clorofila. Onde que está a clorofila dele? No caule, que a gente vai chamar de cladódio. O caule modificado de forma verde, né, que apresenta clorofila, a gente chama de cladódio. Então, quem faz fotossíntese no caso do cacto é o caule. As folhas são finas
desculpa, transformadas em espinhos para evitar a perca de água, tá? Então, espinhos são folhas modificadas. A roseira não tem espinhos, certo? Para a gente terminar aqui, só duas outras estruturinhas. É rapidinho. O que eu tenho aqui para a gente terminar, então? A gente tem só mais duas. Uma são chamadas de brácteas. E o que são essas brácteas? Muita gente às vezes vê e acha que é uma pétala bonita, chamativa, né? Mas na verdade são folhas modificadas. São folhas coloridas para ajudar ao quê? A atrair polinizadores. Então olha essas folhas aqui do antúrio, né? O antúrio é esse, desculpa. Bico de papagaio, popularmente chamado, beleza? A gente tem o catáfilo, assim como o bulbo está aqui no meio da semente, né? O bulbo está aqui, né? O caule reduzido, e começa a reservar nutrientes nas folhas, que são os catáfilos, tá? Tanto que cebola e alho, eles reservam algumas substâncias ricas em enxofre, e é justamente para impedir que algum predador vá e coma eles. Tanto que eles liberam o quê? Tanto que quando eles mordem, comem, né? Começa a arder os olhos, começam a chorar. Então isso é uma proteção. Só que a gente usa para tempero, que é uma beleza. E algumas plantas carnívoras têm folha modificada justamente para quê? Para atrair presas, né? Então você tem essas folhas que abrem e fecham. Você tem essas que desenvolvem esses pelos com estrutura na ponta, que ele se enrola, né? Ele atrai. Você tem uma outra ainda, né? Que ela faz um vaso. Você tem folha modificada em vaso. Planta carnívora. Vaso. Na forma de vaso. Olha só. É uma folha que ela envolve e aqui dentro desse vaso tem várias enzimas digestivas. Caiu o bicho lá, ela começa a digerir. Tá certo? É o Victreebel do Pokémon. Enfim, gente. A pergunta é agora, já que a gente falou de plantas carnívoras, só pra gente finalizar a aula. E aí, planta carnívora é autótrofa ou heterótrofa? Alguém consegue responder para mim? Planta carnívora, autótrofa ou heterótrofa? Quem mais? Só a Sabrina respondeu? O que vocês acham que é a planta carnívora? Eu acho que é heterótrofa. Falei pra eles que eu acho que é heterótrofa. A Érica achou errado aqui. A planta carnívora, galera, ela parece muito, isso é muito comum, os dois, né, Renato? É muito comum, né, as pessoas confundirem ela sendo heterótrofa. Pô, eu errei? Mas, gente, a planta carnívora é autótrofa, certo? Ela é verde, ela tem clorofila, ela faz fotossíntese. Porém, as regiões que nascem as plantas carnívoras são muito pobres em nutrientes. São muito pobres em alguns componentes. Os solos são extremamente pobres. Então, de alguma forma, elas precisam fazer o quê? Repor esses nutrientes. E como foi o meio que essas plantas conseguiram sobreviver? Foi atraindo outros animais para elas conseguirem digerir e absorver esses nutrientes, certo? Então, as plantas carnívoras são autótrofas. O que elas comem é para complementar a nutrição delas, tá certo? As que eu encontrei lá na Serra do Cipó, elas nasciam entre rochas. A Érica falou aqui que algumas que ela encontrou na Serra do Cipó, elas nasciam entre as rochas. Olha só, entre uma rocha e outra, gente, quase não tem solo lá, né? Então é muito pobre, tá certo? Enfim, galera, muito obrigado, valeu. Desculpa aí a correria, realmente eu não ia conseguir terminar essa parte. A Érica tá dando tchau aqui pra vocês. Não ia conseguir terminar essa parte sem o slide, né? Mas enfim, tudo certo. Depois eu mando uma lousa bonitinha lá pra vocês. Beleza? Valeu,